Olá a todos novamente, aqui é o professor Bruno César. A gente vai estar abordando, dando continuidade ao conteúdo da disciplina de Química Ambiental, dentro do curso de Licenciatura em Química, como continuidade da nossa última temática, em que nós iniciamos sobre a química da estratosfera, né? Especificamente quanto à camada de ozônio. Então, na última aula nós vimos alguns princípios de fotoquímica, como é que a atmosfera é distribuída quanto às suas camadas, quanto também a distribuição da energia luminosa em seus vários espectros de absorção ou espectros de emissão, né? Espectros de uma forma geral, e como a luz tem a as suas propriedades energéticas através dos fótons. Os fótons são os pacotes energéticos que carregam consigo a energia eletromagnética, e a gente fez lá pela equação de Planck uma associação entre o comprimento de onda de, de um fóton com a sua respectiva energia, né? Se a gente recordar bem, essa energia está bem relacionada também com a variação de entalpia que uma mesma reação de caráter fotoquímico possui. Então, esses foram os temas envolvidos na aula passada. A gente então trouxe aí uma temática relacionada a reações químicas sob presença de luminosidade, ou seja, reações fotoquímicas. O intuito da nossa aula de hoje é abordar como que o ozônio é formado especificamente na estratosfera, que é a camada atmosférica que nós vamos estar abordando, e como ele também é destruído. Então, o ozônio ele tanto é formado como destruído naturalmente. Existe um ciclo de formação e destruição de ozônio. Ok? Então, vamos dar início. Bem, em um primeiro momento, é interessante que a gente comente como o ozônio é formado na estratosfera, né? E aí a gente comentar aí sobre as diferentes camadas da nossa atmosfera. Nós temos a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera, e como eu mencionei na aula passada, nós vamos estar abordando com mais ênfase essas duas camadas mais abaixo, que são a estratosfera e a troposfera, devido ao número de fenômenos envolvidos nela, né? Mais de 99% em peso da atmosfera está concentrado nessas duas primeiras camadas, tendo em vista também a pressão ser maior do que nas demais, e obviamente o número de fenômenos a serem abordados é bem maior, ok? Mas as outras regiões também têm o seu nível de importância. Nas camadas mais acima, por exemplo, nós teríamos também a magnetosfera, em que a gente tem uma atuação bem importante do campo magnético da Terra, né, através do movimento de rotação que a Terra assume, e tendo como base a composição do centro da Terra ser a base de metais como ferro e níquel. Então, em constante rotação, aquilo lá cria um campo magnético que impede que raios solares magnéticos, né, as tais explosões solares, tivessem um impacto muito prejudicial na superfície terrestre, certo? Então, trazendo para a nossa realidade, que nós vamos abordar com mais ênfase, a gente vai estar centrando o estudo sobre essa região aqui específica, a região estratosférica, né? E como é que o ozônio se forma nessa região aqui. Primeiro de tudo, é interessante que lembremos um pouco do que foi visto na aula passada, sobre os espectros de absorção de algumas moléculas, e em específico nós estudamos duas moléculas que são as moléculas de oxigênio, o O2, e a molécula do ozônio, que é o O3. Né? Então, baseando nos espectros de absorção dessas duas moléculas, nós discutimos em que faixa de comprimento de onda cada uma tem a sua atividade mais pronunciada. Por exemplo, o O2, molécula de oxigênio, tem uma, uma eficiência de absorção luminosa que vai mais ou menos do intervalo de 120 a 220 nanômetros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um fóton luminoso que chegue nesse intervalo mencionado, 120 a 220, é eficientemente absorvido pela molécula de O2, pela molécula de oxigênio.
Fótons com comprimento de onda superiores a esses já são transmitidos pelo O2, passa sem nenhuma complicação. Daí você ter a molécula de O3, a tal da camada de ozônio, agindo justamente na retenção ou numa filtração de comprimentos de onda superiores a 220 nanômetros, onde a gente vai estar se deparando com a radiação do tipo ultravioleta. A radiação do tipo ultravioleta é subdividida em UVA, UVB e UVC, sendo a UVC a mais energética e sendo o seu comprimento de onda coincidente com o comprimento de onda de absorção da molécula de O2. Então, isso significa que a radiação do tipo UVC é eficientemente filtrada pelo oxigênio molecular, ou seja, pelo O2. O ozônio já atua com eficiência sobre a radiação do tipo UVB. Né? Então, tendo isso aí em conta, nós temos que lembrar outro aspecto. A absorção de radiação por essas moléculas não tem simplesmente o efeito de retenção daquela energia. Mas essa energia é tão grande a ponto de provocar modificações sobre a estrutura química. No caso aqui da molécula de O2, por exemplo, a radiação UVC é tão energética a ponto de provocar uma quebra da sua ligação dupla, que forma a molécula de O2. Lembremos que a molécula de O2 nada mais é do que um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio através de uma ligação covalente dupla. A radiação do tipo UVC é forte o suficiente para quebrar essa ligação. Então, nesse contexto, na estratosfera, acima dela, melhor dizendo, acima da estratosfera, nessa região aqui, imediatamente acima da estratosfera, a intensidade de radiação UVC é tão grande a ponto de que você não percebe, não detecta espécies constituídas de oxigênio molecular. Ou seja, nessa região você não tem oxigênio na forma de O2. Por quê? Porque praticamente todo ele é convertido a oxigênio atômico através dessa reação que está sendo apresentada. O O2 é fotodissociado em 2O através da radiação UVC. Isso aí ocorre justamente na parte acima da estratosfera. Então, nessa região, a gente tem uma alta concentração de oxigênio atômico, além de outras espécies oxigenadas que não o O2. Nós vamos ter um cátion de oxigênio, nós vamos ter o oxigênio ligado a outras espécies, como é o caso do nitrogênio, mas não o O2 estando presente em elevada concentração. Abaixo dessa região, nós temos agora uma abundância bem maior de moléculas de O2. Por quê? Ora, nessa parte de cima aqui, a totalidade da radiação UVC foi filtrada pela molécula de O2. Então, abaixo dessa altitude, você não tem mais radiação UVC em quantidade relevante, de tal modo de que a espécie que prevaleceria seria o oxigênio atômico, mas sim o O2. Então, visto esse aspecto, na estratosfera a intensidade de luz UVC se torna baixa. Por quê? Porque boa parte dela já foi filtrada na mesosfera, na parte superior, pelo próprio O2. Como nessa região a intensidade de luz UVC é baixa, você tem a possibilidade da colisão entre esse oxigênio atômico gerado da reação de fotodissociação do oxigênio molecular com outra molécula de O2. Então vejam, uma molécula de O2 colidindo com um oxigênio atômico, levando à formação do O3, que é o nosso ozônio, tendo uma característica importantíssima, que é a liberação de calor. Ou seja, essa reação ela assume um perfil exotérmico. Essa liberação de calor aqui é importantíssima ser mencionada, porque ela é um aspecto crítico para o entendimento da formação e depois regeneração do processo de buraco do ozônio. Né? É o processo pelo qual você tem uma diminuição significativa do ozônio em determinada região da superfície terrestre.
Então, essa reação de formação do ozônio, note que agora o principal produto dessa reação é o O3, ela existe justamente na região estratosférica. Então, nós temos aqui esse oxigênio atômico gerado acima da estratosfera, consegue existir em tempo de vida suficiente para percorrer uma certa coluna de altitude e colidir com moléculas de O2. Por que isso acontece na estratosfera exatamente? Ora, porque na região anterior a ela, a mesosfera, todo o O2 foi convertido a O. Então não tem como essa camada de ozônio existir numa região acima, e sim abaixo dessa região, porque aí as duas espécies vão estar existindo em quantidade que favoreça a produção do ozônio de tal modo a cobrir todo o globo, tendo uma característica importante que é a liberação de calor. Essa reação acontece em determinada altitude com mais significância do que outra. Em que região da estratosfera é de se esperar que aconteça com mais significância, com mais intensidade? É de se esperar, então, que a camada de ozônio atinja uma concentração de ozônio em uma região em que ambos os reagentes que participam desse processo sejam em congruência máxima, ou seja, em que nós tenhamos tanto a radiação UVC atingindo uma intensidade relativamente grande, assim como a concentração de O2 também assuma uma concentração significativamente grande. Vamos ver os dois extremos que a gente vai analisar. Numa região do extremo superior da estratosfera, vamos analisar esses dois pontos, a radiação UVC e a concentração de O2. Em uma região da estratosfera superior, nós temos muita radiação UVC, mas pouquíssima concentração de O2. Isso porque, como nos vimos, a concentração de O2 ela vai decaindo no mesmo momento em que você tem uma alta intensidade de radiação UVC, já que essa energia aqui é suficientemente grande para quebrar essa molécula. Ou seja, o O2 passa a ser mínimo numa região de elevada altitude, no extremo superior da estratosfera. Então aqui não poderia ser esperado um aumento da concentração de ozônio. No outro extremo, tem-se uma alta concentração de O2 e uma baixíssima concentração de radiação UVC. Boa parte da radiação UVC já foi previamente filtrada na mesosfera e a pequena fração que ainda persiste sobrevivendo, existindo aqui na região estratosférica, não é grande o suficiente para quebrar a molécula do O2 em 2O e aquele O gerado colidir com outra molécula de O2, formando a molécula de O3. Então, tem-se uma formação máxima de ozônio em uma região em que você tenha tanto o máximo de intensidade UVC como o máximo de concentração de O2. Os dois fatores coexistindo em máxima intensidade. E essa região é centrada justamente numa porção média inferior da estratosfera. Então, nessa região aqui é que a qual nós temos o máximo de concentração de ozônio. Percebam que, de fato, a concentração de ozônio atinge o seu máximo em uma região aí próximo a 25 km de altitude, que é a região média da estratosfera. Ok? O outro gráfico que está sendo apresentado aqui é uma consequência da reação que leva à formação do ozônio. Se nós lembrarmos, a reação que leva à formação do ozônio é justamente essa que está sendo destacada. Uma reação de caráter exotérmico, uma liberação de calor. Então percebam que, ao passo em que há a formação do ozônio, você percebe um aumento da temperatura. É óbvio que a temperatura não está atingindo o máximo na região de máxima concentração de ozônio, mas existe um motivo para tanto que nós vamos debater um pouquinho. O fato é que, na região onde o ozônio se forma,
você percebe uma temperatura imediatamente superior do que as suas regiões acima e abaixo. Daí o fato de se ter uma estratificação da atmosfera em termos térmicos. A atmosfera ela fica dividida termicamente, estratificada, né? Daí se ter o nome estratosfera. Então, a nomenclatura estratosfera está associada à diferença de temperatura provocada pela reação de formação do ozônio nessa região de altitude, que provoca, consequentemente, uma temperatura maior do que as suas regiões imediatamente acima e abaixo. Então, até aqui nós vimos os pontos que levam a uma formação de ozônio. Lembrando que a formação do ozônio ela se dá por processos fotoquímicos, em que os passos iniciais obrigatoriamente são quanto à dissociação, a fotodissociação do O2 em átomos de oxigênio com a radiação do tipo UVC. Então, o O2 se transforma em 2O. Esse O, o oxigênio atômico, pode colidir com outra molécula de O2 em uma região de mais baixa altitude, mas ainda na estratosfera, levando à formação do O3. Então, O2 mais O dá O3. Uma vez esse O3 formado, uma consequência também dessa reação é a liberação de energia que provoca, então, um aumento de temperatura nessa região da atmosfera. Do mesmo modo que o ozônio é naturalmente formado por reações fotoquímicas, fotoquimicamente o ozônio também é removido, é destruído. E aí uma nomenclatura que pode ser frequentemente encontrada na literatura é a depleção de ozônio. Esse ponto vai ser de importância, de grande importância no nosso debate, porque nós vamos ver duas formas pelas quais o ozônio é destruído, iniciando aqui uma discussão sobre a forma não catalítica, ou seja, não vai haver a presença de catalisadores, ou seja, de substâncias que acelerem a reação acontecer. Isso a gente vai deixar para a próxima aula, onde a discussão vai envolver um aspecto cinético, um aspecto catalítico, tá? E como os catalisadores promovem essa destruição mais acelerada do ozônio e que levam à formação do tal do buraco de ozônio. Mas, naturalmente, o ozônio também é degradado, é destruído. E a forma pela qual nós vamos compreender essa destruição é a mesma pela qual nós atribuímos a eficiência de filtração da radiação solar pelo ozônio. Então, desde o início, a discussão que eu estava querendo trazer para vocês era sair do convencional de que a camada de ozônio é importante porque ela filtra a radiação solar da Terra. É importante que a gente tenha o entendimento de que propriedades químicas espectrais da molécula de ozônio conferem a ele a retenção da energia solar, em específico a radiação do tipo UVB, quanto à filtração, a absorção desse nível energético pela molécula de O3. Sabendo que a radiação ultravioleta é constituída de UVA, UVB e UVC, a UVC é plenamente filtrada pelas moléculas de O2 acima da estratosfera. Na estratosfera, a UVB é eficientemente filtrada pelo ozônio e o que passa é o que pode ainda causar problemas à nossa saúde. A pequena porção que é transmitida pelo ozônio de UVB e atinge a superfície terrestre é o que é capaz de provocar mutações no nosso DNA, causando o câncer de pele, né, como principal consequência danosa. Então, essa mesma propriedade que confere ao ozônio essa capacidade de escudo natural da Terra é a mesma propriedade que vai fazer com que ele seja destruído. Então, como eu falei, o O2 anteriormente ele absorve eficientemente a radiação UVC. Mas qual é a consequência dessa absorção? A quantidade energética envolvida em uma radiação do tipo UVC é tão grande
a ponto de quebrar aquela molécula de O2 em 2O. Aqui o entendimento para o ozônio é exatamente o mesmo. Ele vai nos proteger da radiação solar do tipo UVB, mas terá como consequência a quebra da sua molécula. Essa quebra de molécula, turma, é interessante que seja destacado aqui que não acontece para qualquer nível energético, certo? Radiação ultravioleta assume essa característica porque tem energia favorável para tanto. Outros espectros de menor energia, como é o visível, como é o infravermelho, como é o micro-ondas, não assumem essa característica. Provocam outros tipos de deformação da molécula. Vibram, faz algum aquecimento, mas não é capaz de degradar, de quebrar uma ligação química. Nesse sentido, a gente percebe aqui o espectro que está envolvido a molécula do ozônio, que confere a ele justamente essa capacidade de retenção da energia solar no espectro do UVB. Né? Ele absorve com eficiência o comprimento de onda até 320 nanômetros, obviamente com uma eficiência muito menor em comprimentos de onda próximo desses valores. Ele absorve com muito mais eficiência e um comprimento de onda mais intermediário. Mas a consequência dessa absorção é que justamente você vai ter uma quebra da molécula de ozônio pela radiação do tipo UVB, se transformando então em O2 mais O. E aí, obviamente, se o ozônio é fotodissociado pelo UVB, facilmente ele também é fotodissociado pelo UVC. Então, aquela parcela de radiação UVC que não foi filtrada anteriormente pelo O2, ao atingir o O3, pode, por fim, também destruir ele. Notem, a reação de formação do ozônio era justamente a inversa. Molécula de O2 colidindo com oxigênio atômico, gerando O3, e você tinha a liberação de calor. A destruição do ozônio é justamente a reação inversa. Só que agora essa reação é propagada pela presença de radiação luminosa. Né? Essa radiação que está sendo apresentada aqui com comprimento de onda inferior a 320 nanômetros. Uma reação em paralelo que pode acontecer é que esse oxigênio atômico gerado nessa primeira reação, ele pode vir a colidir com outra molécula de ozônio localizada na mesma região. Uma observação, tá? Esse oxigênio atômico aqui não foi o oxigênio atômico gerado pela fotodissociação do O2 em 2O, numa região acima da estratosfera. Não foi. Esse oxigênio atômico aqui ele foi gerado justamente pela quebra do O3 em O2 mais O. E esse oxigênio atômico aqui, então, pode, na mesma região de altitude estratosférica, colidir com outra molécula de ozônio que esteja presente por lá, gerando, então, duas moléculas de O2. Então, são duas rotas que levam à destruição não catalítica do ozônio. Ora, é de se esperar. Existem duas rotas de destruição do ozônio e só uma rota, uma reação de formação do ozônio. Mas mesmo assim, a reação de formação está em equilíbrio com as duas reações de destruição. Não é porque você tem um maior número de eventos acontecendo que eles terão uma intensidade maior do que aquele que acontece uma única vez. O que tem que se comentar aqui é o aspecto cinético, e a cinética reacional dessas duas reações está em equilíbrio com a cinética reacional da reação de formação do ozônio. Né? O que acontece é que, quando da presença de catalisadores, essas reações, e especificamente essa daqui de abaixo que eu estou comentando, ela se torna muito mais pronunciada, se torna muito mais evidente, e aí você tem um desequilíbrio, porque a velocidade de destruição do ozônio passa a ser maior do que a velocidade de formação. O sistema entrando nesse desequilíbrio, a concentração do ozônio tende a cair muito mais intensamente do que formado, e aí a consequência disso é a formação de uma região de baixa concentração do ozônio, onde a gente denomina de buraco de ozônio. Então, esses processos que foram comentados, eles estão todos agrupados em um grande ciclo
um ciclo de formação e um ciclo de destruição do ozônio, que é esquematizado aqui por esse ciclo de Chapman, né? Então, esse ciclo aqui consegue resumir muito bem as reações que foram apresentadas até então. Vamos averiguar aqui as reações de formação do ozônio. A etapa inicial de formação do ozônio se dá através da quebra fotoquímica do O2 em dois átomos de oxigênio através da incidência de radiação do tipo UVC. Isso aqui é a primeira etapa de formação do ozônio. Esse oxigênio atômico, uma vez formado, pode vir a colidir com moléculas de O2 na estratosfera agora, vindo a formar, então, moléculas de O3. Então, nesse sentido aqui, horizontal, né, no caminho reto, você tem os processos de formação do ozônio, os processos que acontecem em duas etapas. A primeira etapa, formação do oxigênio molecular. Segunda etapa, colisão com oxigênio molecular e consequente formação do ozônio. Não está sendo apresentado, mas essa reação também leva à liberação de energia na forma de calor. Uma vez esse ozônio formado, nós também temos que representar as possíveis formas pela qual ele é destruído. Essa reação que foi apresentada aqui agora, né, nesse slide, ela mostra a etapa inicial de destruição fotoquímica do ozônio. Então, o ozônio, absorvendo radiação majoritariamente do tipo UVB, mas poderia também ser UVC, é quebrado em oxigênio atômico e molécula de O2, como está sendo detalhado aqui. Então, essa daqui é a reação inicial de propagação de destruição do ozônio. Uma vez esse oxigênio atômico gerado, que ele está representado agora nessa seta de cima, ele pode vir a colidir com outra molécula de ozônio. Veja, o ozônio colidindo com átomos de oxigênio, sendo então formado moléculas de O2, que é justamente essa reação que está apresentada nessa última reação aqui do slide. Okay? Então esse aqui é o ciclo de Chapman, ele agrupa essas reações que levam aos processos de formação e destruição do ozônio. Importante que a gente tenha isso aqui em mente, que dá para ter um entendimento pleno dos processos envolvidos quanto à camada de ozônio a nível estratosférico, né? A gente pode, em um momento com mais detalhes, avaliar também o aspecto cinético envolvido em todas essas etapas, isso mais à frente. Okay? Novamente, aqui mostra um outro esquema que leva a uma compreensão dos processos de formação e destruição do ozônio, né? Aqui mostra o processo de produção do ozônio. Então veja, a radiação solar do tipo ultravioleta, em específico radiação do tipo UVC, incide sobre moléculas de O2. Moléculas de O2 são então fotodissociadas em átomos isolados de oxigênio. É o que está sendo apresentado nessa primeira etapa aqui ao lado. Processo de produção estratosférica de ozônio. A molécula de O2 recebendo a radiação ultravioleta, se separando em dois átomos isolados de oxigênio. Cada átomo desse de oxigênio, então, vai colidir, nota aqui a setinha, vai colidir em um mesmo caminho com outra molécula de O2. Então, aqui uma primeira colisão, aqui uma segunda colisão. A consequência disso é a formação, então, do ozônio, que é as moléculas de ozônio sendo geradas. Então, cada átomo desse daqui, de oxigênio atômico isolado, reagiu com moléculas de O2, levando à formação de moléculas de O3. E aí você tem, então, essa reação global representada aí pela conversão do oxigênio molecular em oxigênio triatômico, né? No caso aqui, nós temos a molécula do ozônio. Bem, uma vez que esses processos de produção do ozônio são representados, também é interessante que a gente represente o processo de destruição, mostrado mais abaixo aqui pelas reações 3 e 4.
Então, esses processos de produção do ozônio estão esquematizados nas reações 1 e 2. O2 sendo convertido a 2O e O mais O2 sendo convertido a O3 com a liberação de calor. Vejam aqui. Aqui mostra até um aspecto energético com o valor energético atribuído a essa reação exotérmica. Uma vez o ozônio formado, ele também poderá ser destruído por uma via fotoquímica, que é o que está representado na reação 3. Na reação 3, o ozônio, absorvendo radiação com comprimento de onda inferior a 320 nanômetros, é fotodissociado em uma molécula de O2 e um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio aqui, então, ele vai colidir com outra molécula de ozônio, levando, então, à formação de duas moléculas de O2, com um também sendo uma reação do tipo exotérmica. Né? Percebe o seguinte, que vai acontecer, então, por essas duas reações que foram apresentadas, um aquecimento fotoquímico, ou seja, a temperatura da atmosfera vai ser aquecida, vai ser incrementada, por decorrência das reações exotérmicas que foram apresentadas. E aí é percebido que com o aumento da temperatura, um aumento da temperatura com a altitude na estratosfera, o que está sendo demonstrado nessa figura aqui. Com o aumento de altitude, percebe-se também um aumento de temperatura, o que não coincide com a região de máxima produção de ozônio. Lembrem que a formação de máxima concentração do ozônio é uma região medial, próximo a 25 km de altitude, mais ou menos localizado nessa região. Então, os gráficos de variação de temperatura com variação de concentração de ozônio não coincidem exatamente. Mas isso tem explicação justamente devido a essa reação 4 que está sendo demonstrada aqui. A reação que foi comentada a 2 anterior, de formação do ozônio, ela tem um valor energético de 100 kJ. Essa reação 2, ela acontece justamente na porção medial da estratosfera, é a reação de formação do ozônio. Porém, a reação que leva à sua destruição, a reação 4, ela assume um valor energético muito maior. E a região da estratosfera que possui um máximo de concentração de oxigênio atômico não é a porção medial, e sim justamente é uma porção superior da estratosfera, muito em decorrência do O2 que estava aqui acima na mesosfera e foi convertido a O. Então é mais provável se encontrar oxigênio atômico numa região superior da estratosfera do que numa região medial ou ainda na região inferior. Daí o fato de que você percebeu um aumento de temperatura em uma região de maior altitude, justamente pelo fato da maior presença de oxigênio atômico na região de estratosfera superior. Né? Então, essa é a explicação pela qual não coincide exatamente a variação de temperatura com a variação de concentração do ozônio. Ok? Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos terminar por aqui e espero que o tema tenha sido assimilado, compreendido. Fica aí o recado para vocês estudarem o tema com base no material que foi postado. Qualquer dúvida, estou à disposição por mensagens através do Google Classroom, ou através do e-mail, ou, obviamente, no nosso encontro que ocorrerá síncrono, onde aí vocês podem tirar as dúvidas. Vai estar sendo postado, juntamente com esse material, uma atividade via formulário acerca dessa temática aqui, os processos de formação e destruição não catalítica do ozônio. Bom, respondam o quanto antes, para fins de assimilação do conteúdo. Interessante que ao término do estudo, vocês vão lá e respondem. São só 6 questões, se eu não me engano. Então, bem rapidinho, vocês conseguem resolver o formulário. Ok? Até breve.